Nossos bichinhos de estimação têm tanto a nos ensinar, nossos bichinhos são tão sábios. E conseguimos construir conexões tão significativas com esses seres que não entendem. A nossa língua necessariamente é tudo baseado na intenção. Ao nos conectarmos mais aos animais, nos inclinamos à linguagem do universo, que nem sempre é sobre palavras, mas sobre sentimento e intenção. Olá a todos! Bem-vindos ao Ask Julie Ryan Show. Aqui misturamos espiritualidade e praticidade para uma vida com propósito e alegria. Temos Amber Amrine no programa conosco hoje. Amber é uma médium psíquica, canalizadora multidimensional e mestre em Reiki. Ela se comunica com todos os tipos de seres espirituais, de anjos, espíritos e fadas a extraterrestres. Perguntarei a Amber sobre seus encontros, conexão com espíritos e se seu guia tem mensagem para nós. Lembre-se de se inscrever, comentar e compartilhar com família e amigos. Agora, vamos conversar com a Amber. Amber, bem-vinda! Que bom que se juntou a nós hoje. Obrigada por me receber, ansiosa para conversar. Eu também. Você diz que manifestamos desejos por saltos na linha do tempo. O que quer dizer com isso? Sim, então esse é o meu método favorito de manifestação. Essencialmente envolve incorporar a versão de você que já possui tudo o que deseja. Então você vai idealizar e visualizar a pessoa e a vida que realmente quer para si. Para mim, pessoalmente, eu gosto de focar mais em intenções do que em metas específicas, porque, como todos sabemos, o universo às vezes tem planos malucos para nós e nossas metas podem ser muito limitantes. Então, eu geralmente recomendo que as pessoas busquem mais coisas como abundância ou alegria ou paz de espírito, seja o que for, e apenas tire um momento para realmente sentir essa intenção, sentir essa energia e ver como seu corpo responde a ela. Que tipos de coisas você relaciona a ela. E então comece a agir. Mude seu guarda-roupa. Comece a misturar e combinar cores que se alinhem com sua intenção e o que você deseja manifestar. Se quer atrair mais alegria, use cores vibrantes e felizes, ou seja mais brincalhona em seu estilo. Um laço no cabelo. Adoro redecorar espaços, alinhando-os ao que busca atrair. Você cria seu ambiente, corpo, amigos, relacionamentos, redefine tudo para ser uma imitação perfeita da linha do tempo que quer se alinhar. E como num passe de mágica, tudo simplesmente se encaixa. Como você acha que funciona? Estamos atraindo coisas que ressoam com a energia que estamos emitindo, ou qual tem sido sua experiência de por que funciona? Ou você nem sabe? Você só sabe que funciona? Com certeza. Então, toda possibilidade que existe é imediatamente apresentada. No segundo em que a oportunidade se abre para nós. Então, mesmo ao andar na rua, se decidimos virar à direita ou à esquerda, uma infinidade de universos paralelos se abre imediatamente. Em alguns você vai à direita, em outros à esquerda. Toda possibilidade está disponível para nós, disposta no universo. O universo está em constante expansão. Ele quer experienciar o máximo. Através de nós e nossas decisões, as coisas naturalmente se desenrolarão para que aconteça, para que ele possa experienciar o máximo que puder. E como humanos com livre-arbítrio, podemos escolher qual caminho percorremos. Mesmo que acabemos indo por um caminho que não gostamos, mudamos nossa consciência para uma linha do tempo paralela, onde outra coisa aconteceu no passado, e agora estamos em uma trajetória completamente diferente. Gosto de pensar nisso como os galhos de uma árvore, que se ramificam em diversas direções. Então, a árvore permanece sólida ao longo do tempo. Ela é a árvore, e cada galho, essencialmente, representaria diferentes caminhos possíveis, ou diferentes vidas possíveis. Cada galho tem sua própria consciência, história, formas e vibe. E
Você, especificamente, será representada como um galho nesta árvore. Ao se alinhar a um resultado ou experiência bem específica, você está apenas despertando ou se fixando na consciência de um galho diferente na árvore, e quanto mais você faz isso naturalmente, você vai despertar dentro dele e estar nesse caminho. O mais interessante é que, quando isso acontece de fato, as pessoas notarão que até traumas ou experiências passadas, a própria história muda. Ao curar, nós nos movemos para um novo e melhor caminho, onde não estamos mais sobrecarregados por tragédias passadas, mas começamos a ver o poder ou propósito nelas, o que for, há uma mudança de perspectiva. E naturalmente isso muda como operamos e como nos relacionamos com o mundo, o que, em essência, está nos colocando em um caminho diferente, uma trajetória diferente. Há mais coisas abertas para nós. Nos sentimos mais nós mesmos, é uma versão diferente com o salto quântico ou saltos na linha do tempo. Essencialmente, o que você está fazendo é apenas se desapegar das restrições da história específica que tem contado a si mesma e se permitir contar uma nova história, tornando-se essa personagem e despertando nela. 2 pensamentos estão martelando na minha cabeça. Número 1, o esquilo que sobe na mesma árvore todo dia, e é uma árvore bem grande, e ele está explorando um galho diferente. Então, cada galho é uma experiência diferente. O que que ele vai encontrar? De onde ele vai conseguir pular daquele galho? Será que ele vai encontrar algumas nozes ou o quê? Talvez um tesouro? O que está acontecendo? Primeiro, imaginei uma árvore com um esquilo grande que estava subindo por um galho diferente, explorando cada cantinho. Todas aventuras diferentes. Seria divertido pesquisar o significado espiritual de um esquilo, já que veio à minha cabeça com a árvore. Ou talvez tenha sido simples, esquilos gostam de subir em árvores. Bem, eu sinto que tudo está relacionado. Vamos ver. Esquilos tendem a aparecer muito hiperativos, muito presentes, muito conscientes. Na verdade, eu sinto que essa é uma analogia perfeita, porque para dar um salto na linha do tempo de forma eficaz, você tem que estar muito presente e muito consciente, porque você tem que meio que parar qualquer programação subconsciente. Se na linha do tempo A, digamos, você é alguém muito tímida e muito retraída e não quer se expor e está sempre meio que quieta no canto, mas você realmente quer ser alguém que é muito artística e presente e barulhenta. Para saltar para essa realidade, incorpore a personagem. Torne-se a correspondência energética perfeita para que seu ambiente reflita e se torne essa experiência. Você deve estar muito presente e atenta. Ao sentir timidez, faça algo oposto. Sintonize com o que aquela versão ideal de você faria. Torne-se essa versão, parando reações automáticas e imediatas que não te servem mais. Sim, incorpore a energia do esquilo. O outro pensamento que me veio é, sabe, quando as coisas acontecem, digamos, em uma família, por exemplo, e se passaram 20 anos desde o evento, as pessoas têm lembranças diferentes de como tudo se desenrolou, o que aconteceu, o que estava acontecendo, esse tipo de coisa. Já tive situações na minha vida em que meus irmãos se lembravam de algo sutil da experiência e eu não tinha nenhuma lembrança disso. O que é isso? O que acontece quando estamos em uma realidade diferente que ela? Você aludiu a isso um pouco antes, que talvez parte da nossa memória e a forma como nós armazenamos informações de forma única sobre um evento ou experiência é alterada nesse meio tempo. É isso? Eu nunca tinha pensado nisso antes. Sim, é tão interessante, na verdade. Crescendo, eu infelizmente passei por muito trauma. E conforme fui me curando, comecei a meio que brincar com saltos na linha do tempo quando eu tinha uns 16 anos. Tornou-se algo em que eu realmente queria mergulhar, porque meu processo de pensamento era... eu simplesmente amo. Tipo, eu queria ter o controle da situação. And se todo tipo de realidade, toda possibilidade está lá fora, tem que haver uma maneira para eu
escolher aquela onde todas as circunstâncias simplesmente se encaixam como deveriam e, tipo, eu só quero poder escolher fazer acontecer, que foi como toda essa aventura começou. Mas ao fazer isso e ao brincar com isso, eu notei que mesmo quando eu, tipo, sintonizo com a minha criança interior ou sintonizo com a minha infância, parece tão diferente. E o meu eu mais jovem mudou, tanto quanto o meu eu adulto mudou. E isso realmente fala sobre a ideia de que o tempo não é linear. Tudo está acontecendo simultaneamente. À medida que mudamos e nos curamos, o mesmo acontece com o nosso eu infantil, sabe? Que legal. Interessante, porque conheço situações em que pessoas terão memórias diferentes da mesma situação, e isso pode magoar as pessoas, pois elas dizem: não, isso realmente aconteceu e você simplesmente não está se lembrando. E eu já vi isso arruinar relacionamentos antes. Então, estou ouvindo você falar sobre isso e estou pensando: ok, se alguém se lembra de algo diferente de mim, com certeza seja compreensiva, dê a eles o benefício da dúvida, pois é assim que o espírito deles precisa lembrar para a jornada deles, enquanto eu me lembro desta forma para a minha. Exatamente, sim, com certeza. Sinto que, ao ir mais fundo nisso, percebemos a maneira como nos lembramos do passado representa a maneira como estamos operando no agora. O programa no qual estamos operando, se há, por exemplo, digamos que alguém, sei lá, quebrou esta estatueta especial no passado e eu me lembro deles ficando chateados e quebrando-a. Eu guardo rancor, sabe? Isso meio que fala sobre como estou me sentindo sobre mim mesma, como estou me sentindo sobre o mundo. Talvez eu esteja me sentindo um pouco desconectada, talvez eu esteja me sentindo um pouco vitimizada, sabe? Isso meio que fala mais sobre o meu estado mental, enquanto que se eu me lembro como, ó, algo aconteceu, foi um acidente. Ah, bem, tanto faz, sabe? Isso mostra que, ok, talvez eu esteja em um estado de espírito onde estou me sentindo um pouco mais confiante, estou me sentindo um pouco mais centrada, sabe? Eu não estou me sentindo vulnerável, estou me expondo, sabe? Então eu sinto que a forma como nos relacionamos com as pessoas e situações diz tanto sobre como nos sentimos. Sinto que se as pessoas mantivessem isso em mente, especialmente com memórias, pois são tão maleáveis, sabe? Não é sobre certo ou errado, é mais sobre o que está por trás, como nos sentimos, qual a raiz disso que podemos abordar e consertar agora, sabe? É, fale mais sobre o salto na linha do tempo. Eu nunca ouvi esse termo antes. Você, o que é salto na linha do tempo? Isso me faz pensar em De Volta para o Futuro. Sabe que você volta no seu DeLorean, e volta para o futuro e muda algum evento, no passado que vai afetar o futuro. Então, a maneira como eu me movo pelo mundo, eu sinto que isso pode ajudar também. Eu vejo a vida essencialmente da mesma forma que eu vejo um sonho. Em um sonho, todo mundo representa um aspecto diferente da sua consciência. Alguns aspectos mais conscientes, outros mais inconscientes, mas eles são todas versões de você. Os ambientes que você sonha representam aspectos profundos do seu subconsciente. Ao me mover pelo mundo, baseando-me na ideia de que somos todos um, eu me relaciono com todos como uma parte diferente de mim, do meu subconsciente. Semelhante atrai semelhante. Então, se eu me encontro em uma certa situação e as pessoas estão agindo de uma certa forma, é um reflexo direto de algo ativo dentro de mim, no meu campo, porque senão não estaria lá. Eu sou uma correspondência energética para isso, por algum motivo. Então, se as pessoas estão todas com raiva e está caótico lá fora, eu vou olhar para dentro de mim e ver se tem uma parte de mim se sentindo um pouco estranha. Já se tudo está um pouco mais calmo aqui e é tipo, ok, estou bem, talvez eu esteja me sentindo super tipo zen hoje. Então, dito isso, eu sou muito não desconectada, desapegada. Eu acho do 3D, onde na minha mente tudo é possível, qualquer coisa pode ser criada. Mesmo que eu comece a seguir um certo caminho, se as coisas estão meio que indo por um lado que eu não gosto muito, eu simplesmente me desapego e meio que reseto da mesma forma que você faria em um sonho.
Isso meio que entra mais na parte estranha, sabe? Sei lá, tipo, místico, tipo, coisas estranhas no universo, mas com um salto entre linhas. Essencialmente, o que você está fazendo é manter uma frequência muito específica dentro do seu campo, que naturalmente é espelhada ao redor do seu campo. De novo, semelhante atrai semelhante no seu mundo. Seu ambiente reflete você. Se você consistentemente cultiva, muda e mantém uma intenção específica em seu corpo, isso naturalmente será refletido fora de você. E gosto muito de brincar com isso, especialmente com roupas ou autoexpressão, onde se você se veste de um certo jeito, se maquia de um certo jeito, você simplesmente entra numa vibe bem específica. Conforme você anda pelo mundo, as pessoas respondem a você de forma específica e notável. Se saio como estou agora, gosto de usar listras, roupas coloridas, arrumar meu cabelo de um jeito descolado, e as pessoas são brincalhonas e amigáveis. Por outro lado, se quero sair e estou me sentindo mal, coloco camadas de roupa e fico quieta e ninguém se aproxima de mim. Sabe, é um reflexo direto de como estou me sentindo e da intenção e experiência que tento colocar no mundo. Então, é realmente sobre brincar com isso, entender que você está no controle total, no comando, é o autor da sua própria vida e pode literalmente criar qualquer experiência que desejar. O universo quer que você tenha sucesso e prospere. O universo quer o que você quer. Ele só quer experienciar o máximo que puder, sabe? Então, se você pegar isso e seguir em frente e se der a oportunidade de seguir por um caminho que seja muito bom pra você, o universo vai te encontrar no meio do caminho, sabe? Ainda não entendi bem essa mudança de linha do tempo. Entendo a parte de você se vestir de um certo jeito. E para quem ouve, ela é clássica, linda, uma beleza clássica. Obrigada. Você está Agradeço. falando sobre se vestir. Estou pensando que consigo te ver toda arrumada e vestida de Chanel e saindo de um anúncio da Chanel. Sério, você é linda assim. Então, o que entendo é haja como se e atraímos a energia. Isso é mudar de linha do tempo, ou mudar de linha do tempo é tipo, ok, eu vou estar nesta realidade, e então eu vou para 1956 e agir daquele jeito para que quando eu chegar em 2025, o resultado seja diferente. É isso? Entendi o que você está dizendo. Tem algo aí? Sim. Então, estamos operando no presente. Ao mudar o presente e manter uma muito específica intenção no presente, isso muda o passado. Você não precisa voltar ao passado e refazer, olhando os galhos da árvore de novo. Não precisa fisicamente arrancar este galho e colocá-lo aqui para ir ao céu. Se ele está curvando à direita, sabe, tudo o que você faz é dizer, é assim que quero me sentir. Quero sentir como se estivesse me impulsionando ao sol e, naturalmente, tudo atrás de você vai se desembaraçar. Olhando as memórias de novo. Se você está escolhendo incorporar uma realidade onde você se sente muito livre, onde você se sente muito próspera, muito, tipo, contínuo, para negócios, seja o que for, mas você vem de uma origem em que talvez você teve que meio que criar seus irmãos ou não tinha muito, você não recebeu nenhuma, tipo, habilidade de negócios ou nenhuma malandragem. Você apenas se sentiu muito, tipo, abandonada e meio que teve que se virar sozinha. Pode ser difícil, parecer um salto, chegar a um lugar onde você é inteligente financeiramente, contínuo para negócios e tudo mais. Mas se você se alinhar a essa frequência, a consciência coletiva corre por todos nós. Toda a informação do passado, presente, futuro, de qualquer tempo, pensamento, lugar, está armazenada na consciência coletiva. E nós somos capazes de acessar isso, nós podemos canalizar isso. Isso é uma parte natural de nós. Temos processos energéticos e físicos. Ao sonhar, por exemplo, quando dormimos, nossos processos energéticos funcionam. Processamos questões mentais, emocionais que talvez não conseguimos resolver no físico. Nossos processos energéticos estão ativos ao dormir. Temos uma habilidade intuitiva natural, algo embutido em nossa experiência humana.
não é ensinado como nossos sentidos físicos, mas é parte natural da nossa experiência. E quando nós permitimos confiar na intuição e naqueles empurrõezinhos intuitivos e permitimos que as coisas sejam fáceis, em vez de sentir a necessidade de ir de A a B, estudar tudo isso, fazer tudo aquilo, fazer todo esse trabalho maçante. Se pudermos apenas nos tornar algo e baixar a informação que corresponde a isso, as coisas se tornam muito mais fáceis. E, naturalmente, em nosso passado, há memórias ou certas situações que vêm à tona e que meio que começam a construir a ponte para essa base. Por exemplo, ao considerar as memórias que temos, alguém pode ter te dito um monte de informações muito úteis sobre como as finanças funcionam, ou os negócios funcionam, ou o que for. Talvez você até tenha feito uma aula sobre isso na faculdade ou algo assim, mas porque você está em uma linha do tempo que enfatiza a falta e a dificuldade, você não vai se lembrar disso porque essa informação não está em alinhamento com onde você está agora. Se você prioriza memórias alinhadas com prosperidade e liberdade, naturalmente, essas ideias, pensamentos e memórias inundarão sua mente e te guiarão. Como se faz isso? Como se sai de estar em uma mentalidade de falta ou pobreza e alcançar uma mentalidade próspera? Comece com pequenos passos. Geralmente, quem está preso na mentalidade de falta teve vida difícil aprendendo que é o único jeito. Infelizmente, por ser algo sentido consistentemente, torna-se nossa rede de segurança em vez da prosperidade, que mentalmente deveria ser nossa rede de segurança. Isso é maravilhoso. Todos deveríamos nos sentir assim, mas quando nossos cérebros são treinados ao contrário, a prosperidade parece assustadora por não ser familiar. Você quer se familiarizar, construir essa relação com a ideia de prosperidade. Então, procurando ao seu redor por pequenos focos de abundância, um monte de flores desabrochando, um monte de verde, até mesmo ver um carro legal passando por nós. Uma coisa importante sobre prosperidade, abundância ou, na verdade, qualquer energia, é que nem sempre é sobre o que temos, é nos permitir ver isso em nosso ambiente e entender que há uma parte de nós em alinhamento com isso. Então, por exemplo, muitas pessoas, quando estão tentando atrair mais dinheiro ou um emprego melhor ou algo assim, elas percebem que, de repente, parece que todos os seus amigos estão começando a ganhar mais dinheiro. Amigos delas conseguem emprego melhor. Por que não eu, que tanto me esforcei? Cadê minha parte do bolo? Com a manifestação, as coisas vêm aos poucos. Às vezes leva tempo. Seu ambiente te mostra histórias de sucesso, o que significa que você está no caminho certo e é o próximo. Isso se torna mais evidente em seu ambiente, pois começa a se construir em seu campo. Você se torna uma correspondência energética. Por isso, essas situações e oportunidades se aproximam de você. Então, você quer começar a procurar por essa abundância ao seu redor. Agora, mas tipo um bando de patinhos ou algo do lado de fora, ou apenas um monte de água, ou algumas crianças rindo, brincando e se divertindo. Sei lá, até uma abundância de tipo papelada. Pode não parecer algo ótimo, mas ei, é uma abundância disso, sabe? Então é só encontrar essas pequenas coisas pelas quais ser grato e aquelas pequenas coisas que, tipo, na dúvida, eu sei que posso ir lá fora e pegar um punhado de grama se precisar, ou tipo um punhado de terra, sabe? Vai estar lá de qualquer jeito. E isso é algo que persiste com a mentalidade de falta também. Nós damos tanta ênfase ao dinheiro, mas o dinheiro é apenas uma pequena versão de troca energética. Da mesma forma que quando eu dou um abraço em alguém, ou cozinho para alguém, ou dou um cartão para alguém, tudo é troca energética. São apenas maneiras diferentes de fazer isso. E quando começamos a dar ênfase a esses momentos de troca,
sorrir para alguém enquanto passa por essa pessoa na rua, acenar para um amigo, seja o que for, ligar para um amigo, mandar uma mensagem, em tudo você está trocando algo. E à medida que você dá mais ênfase a esses momentos e começa a ver quanta troca está fluindo ao seu redor, isso só continua enchendo esse pote, sabe? E a abundância virá de todas essas formas, apenas chegando aos poucos de todas essas áreas. Como é que a gente permanece no caminho e lida com a paciência necessária para que se manifeste, porque somos uma espécie de gratificação instantânea hoje em dia, em que queremos tudo para agora. E leva um tempo. Eu vejo isso o tempo todo especialmente com coisas de cura. E na verdade, a parte de cura energética do meu trabalho. Amber, isso pode ser instantâneo, pode levar dias, semanas, meses, às vezes anos. Pode precisar de cuidados complementares. E quando recebemos conselhos de um espírito ou falamos com o espírito de um ente querido falecido e eles nos dão conselhos, achamos que acontecerá na hora. Como você sugere que não percamos a fé, que não voltemos ao pobre de mim, pois não acontece rápido o suficiente. É preciso manter a confiança de que tudo se desenrola perfeitamente de maneiras que não podemos prever, imaginar ou entender agora, mas apenas confiar. Muitas vezes parece confiança cega. Sim, com certeza. Uma grande ferramenta que achei útil é encontrar formas de crescimento. Se busca abundância, reflita sobre sua vida. Diga 5 coisas que fez ou 5 experiências que teve e que refletem abundância, para se aprofundar em uma intenção. E acreditar nela, você precisa ver que já fez isso antes. E mesmo que seja a menor coisa, talvez seja tipo, ok, bem, eu recebi um bônus no trabalho. Ótimo. Isso foi abundância. Perfeito. Achei $5 na rua. Perfeito. Sabe, você já teve essas experiências antes e quanto mais você puder reforçá-las, isso nos ajuda a confiar um pouco mais. Porque é meio que, ok, eu já estive lá, eu conheço. Tá começando a se tornar um pouco mais familiar, talvez comece a acontecer mais, mas o engraçado na manifestação ou salto de linhas do tempo é que precisamos ser isso. É mais sobre incorporar. Então, quanto mais você se persuadir de que sim, estamos aqui, apenas delire sobre isso. Diga, estou curada, sou perfeita, somos abundantes, isso é ótimo. E continue se lembrando quanto mais, isso te ajudará a ir nessa direção. Uma coisa que eu gosto também é mover as coisas de lugar na sua casa. Eu notei que quando a sua rotina diária é interrompida, mesmo que um pouquinho, talvez você mude seu sofá para o outro lado da sala. Talvez você geralmente acorde, tome café e depois escove os dentes, faça o oposto por alguns meses. Sabe, apenas pequenas interrupções no seu funcionamento diário permitem que você comece a se relacionar com o seu ambiente um pouco diferente e comece a pensar sobre as coisas de forma diferente. Às vezes, quando sinto que estou meio que empacada, eu literalmente vou para o outro lado da sala, tipo, sento no canto ali e tento começar a refletir sobre, sei lá, o que preciso fazer porque estou me sentindo travada, as maneiras como já consegui sair de situações parecidas ou algo assim, sabe? Mas geralmente é mais sobre quebrar padrões para que seu cérebro não continue seguindo a mesma espiral. Isso faz muito sentido. Certo, então, como você ficou tão inteligente com tudo isso em primeiro lugar e em segundo? Qual foi a sua jornada para chegar até aqui? Porque você é tão eloquente sobre isso e tem tanta certeza, e isso ressoa em mim, com certeza. É por isso que eu quis te trazer aqui, para você poder compartilhar isso com todo mundo. Mas, sabe, dependendo de como se veste, você poderia parecer ter 15 anos. E eu penso, como essa moça ficou tão inteligente tão rápido? Então, conta pra gente como você ficou tão inteligente tão rápido. Tive uma jornada bem intensa, eu diria. Então, enquanto eu crescia, infelizmente, eu sofri abuso sexual quando criança. Eu também tive
uma vida familiar muito difícil e crescendo, isso acabou virando TPT e TPTC. Para quem não conhece a diferença, o TPT é causado por tipo mais como um evento específico. Traumatizante. Isso seria mais o meu abuso sexual. O TPTC é o complexo, o transtorno de estresse pós-traumático, que acontece após um trauma de longo prazo. Então, isso teria sido mais as dificuldades em casa. E isso completamente quebrou a minha conexão comigo mesma. Crescendo, quando eu era bem pequena, eu fui criada em uma família de médiums e curandeiros, então era normal falar com anjos e fadas e, sabe, correr por aí, falar com alienígenas. Isso simplesmente fazia parte da minha infância. E essa parte foi muito cultivada. E com toda essa coisa caótica acontecendo, eu me senti tão desconectada e tão insegura no mundo físico que eu corri para o reino das fadas. E as fadas eram minhas amiguinhas e eu conversava com elas. Elas eram como a minha família, essencialmente, sabe? E eu senti que, no fundo, eu precisava fazer alguma coisa, eu precisava me libertar do peso de tudo. Eu queria encontrar um propósito nas situações pelas quais eu passei, para que outras pessoas pudessem, talvez com sorte, não ter que passar por coisas parecidas ou encontrar mecanismos de enfrentamento para superar se passassem por situações semelhantes. E comecei a realmente observar pessoas e dinâmicas e queria descobrir maneiras de mudar as coisas, porque algo simplesmente não parecia certo, sabe? E eu era muito sensível. A clareempatia é um dos meus sentidos mais fortes, sinto muito. E isso era avassalador para mim. Eu não sabia o que fazer, ou melhor, o que fazer com isso. Eu sentia tanta coisa e motivação, mas eu realmente não sabia para quê. Parecia só um grande, sei lá, muita loucura. Como quando eu tinha. Em que idade tudo isso começou a ficar mais claro para você? Tudo isso meio que atingiu o auge quando eu tinha uns 16 anos. Então eu conheci minha mentora espiritual. Ela liderava o grupo espiritual do qual meu pai participava e ela percebeu que eu era muito sensível, mas não sabia o que fazer com isso. Então ela basicamente me deu um espaço seguro para sentir e entender limites, e a partir daí, quase que imediatamente, comecei a oferecer leituras. Sempre tive uma conexão profunda com a energia e a fonte, recebendo muitos downloads e insights. Com o tempo, comecei a juntar as peças e a compreender melhor. Trabalho com muitos ETs e seres de dimensões superiores que influenciaram profundamente como entendo o mundo e o universo, expandindo minha percepção. Sabe? E isso simplesmente faz sentido. Para mim, eu só compartilho e parece que faz sentido para outras pessoas também. Ok. Sinto muito que tudo isso tenha acontecido com você. Tudo bem. Eu não seria quem eu sou se isso não tivesse acontecido. Sim, e eu acho que esse é um ótimo exemplo, independentemente do que passamos, que muitas vezes parece horrível e é horrível no plano humano, eu sempre penso, bem, a gente não entende agora, e será que é possível que, quando voltarmos à forma de puro espírito no que eu chamo de céu, tudo fará sentido? Sim, porque podemos ver o quadro geral em vez de apenas capítulos diferentes dele. E eu sempre acredito que a resposta é sim. E ouvi isso do Espírito inúmeras vezes, que é sim. Então, isso me auxilia a atravessar momentos difíceis quando digo, ok, um pé na frente do outro. Eu não preciso saber todas as nuances disso agora, porque uma hora eu vou. Então, voltando àquela coisa da gratificação adiada que falamos antes, vamos mudar de assunto por um minuto e falar sobre sua comunicação com guias espirituais, fadas e ETs e tudo isso. O que parece que é completamente normal para você, porque você faz isso a sua vida inteira. Parece que
para alguém que quer aprender a fazer isso, qual é o seu conselho? É assim que você se conecta, é o que pode aprender com essas entidades. E elas são conselhos ou versões da fonte, todas apenas fornecendo informações do que você chama de consciência coletiva, talvez de uma maneira um pouco diferente. Faz sentido? Ah, sim, com certeza. Sim, eu diria que tudo isso, todas elas possuem energias bastante distintas também. A energia angelical, por exemplo, tende a ser bem mais leve, como seda. Parece muito leve e sagrada. ETs tendem a ter energia mais diferentona. Há uma ideia errada. Muitas pessoas conhecem sementes estelares e coisas assim, de que é só isso que existe. Existem, de fato, um número infinito de seres e coletivos por aí, com diferentes tipos de entidades e seres e pessoas, por assim dizer. Coisas humanoides, coisas não humanoides. Alguns são pura energia, outros são físicos, e alguns são uma combinação. Há uma vasta quantidade de seres por aí. Eles são variados. Eles tendem a nos ajudar a nos desconectar de coisas que parecem consumir tudo. Então, se você está passando por um trauma ou algo assim, eles são um ótimo tipo de ser para se conectar, para ter uma lente mais distanciada das situações. Se estamos nos sentindo sobrecarregados com o clima político, uma situação no trabalho ou familiar, eles nos ajudam a ver mais dessa visão geral, sabe? Para que a gente se sinta um pouco mais no controle ou se sinta menos à mercê de todo o caos e da turbulência que nos cerca. Fadas são mais brincalhonas, conectam-se mais com nossa criança interior, são minhas favoritas. Mas todos esses seres meio que se unem para nos apoiar, nos ajudar, nos guiar. Às vezes eles estão lá para nos dar ou despertar revelações profundas ou epifanias que mudam a trajetória de nossas vidas. Às vezes estão lá apenas para serem amiguinhos em dias ruins, às vezes para nos oferecer uma perspectiva diferente, uma mudança, às vezes pode até ser uma vida passada ou um ente querido que já se foi, que vem até nós para nos confortar ou para algum senso de compreensão ou o que quer que seja. Mas com energia, tudo se baseia na intenção. Só isso. É assim que o universo opera. O que eu gosto de fazer é convidá-los para, coisas simples ao longo do meu dia. Se estou fazendo uma caminhada, se há alguém que já faleceu, de quem você se sente muito próximo. Por exemplo, minha bisavó Dorothy é uma que sempre me visitou desde que eu era pequena. Eu saio para caminhar, eu a convido para caminhar comigo. Eu simplesmente olho ao redor. Se algo chama minha atenção, eu vejo como isso se relaciona com ela, ou talvez o que ela está tentando me dizer através daquilo. Se houver uma placa com o nome Dorothy ou algo assim, então é sabe, uma linda confirmação de que ela está lá comigo. Você pode fazer isso com guias espirituais, pode fazer isso com fadas, anjos. Eu realmente só incentivo as pessoas a simplesmente passarem tempo com eles, sabe? E, de novo, se apoiarem pessoas que já faleceram, elas parecem mais familiares, especialmente se você é novo. Nessas coisas de energia pode parecer um pouco assustador, sabe? Então, se apoiar nessas pessoas familiares pode ajudar. Anjos são tipicamente seres com os quais as pessoas se sentem muito confortáveis. Então, até mesmo chamar o Arcanjo Miguel. Faça uma caminhada com ele, cozinhe com ele, sabe? Talvez faça um bolo com ele. Veja que tipo de coisas ele quer colocar nos cupcakes, ou o que quer que seja. Crie, dance, brinque com eles. Acho que é mais sobre senti-los e se dar a oportunidade de sentir esses toques. Uma vez que você sente consistentemente um tipo específico de toque, todos eles têm uma energia muito específica. Quando você percebe isso mais claramente e consegue distinguir entre os diferentes tipos de seres, por exemplo, o Arcanjo Miguel tem essa sensação particular. Sempre que o invoco, vejo muito azul. Talvez eu me sinta extremamente calma e relaxada. Sempre que chamo uma fada, me sinto mais brincalhona, vejo mais cores, você começa a ver esses padrões e isso torna tudo um pouco mais real. Essas entidades estão ao seu redor o tempo todo ou elas só aparecem quando você foca nelas e
As convida ou as chama? Você tem uma noção disso? Sim, depende da pessoa. Todos nós precisamos de uma fórmula diferente de apoio aqui. Sabe, todos nós temos nossos próprios pontos fortes específicos e coisas com as quais ressoamos. Para a maioria, haverá muita energia ancestral, sempre ali dando toques. Todos temos uma equipe espiritual grande e muitas vezes é uma mistura de seres de dimensões superiores, ETs, fadas. É uma grande mistura de tudo, onde todos estão a postos. Mas às vezes, a menos que falem diretamente com você ou os chame, é difícil decifrar com quem está falando. É como estar numa sala lotada com todos falando, difícil descobrir de quem é cada voz, a menos que diga você, estou te vendo. Vamos conversar. Sabe, isso torna um pouco mais fácil de identificar especificamente, mas eles estão sempre Vamos lá. mergulhar no assunto da equipe espiritual por um minuto. Todo mundo tem uma equipe espiritual. Você acabou de mencionar que são todos os tipos de diferentes entidades que compõem a equipe espiritual. Nós escolhemos nossa equipe espiritual. Ela é escolhida para nós e fica conosco por todas as nossas vidas, ou ela muda dentro de uma vida e com vidas diferentes? Tudo isso. Sim, então todos nós temos uma equipe espiritual e ela tende a ser uma equipe maior, eu diria. Eu acho que normalmente parece que a maioria das pessoas tem, tipo, 5 guias super ativos e depois talvez uns 15 mais como guias secundários. E depende da pessoa, depende do capítulo da vida. Alguns guias ficam conosco por muitas vidas, alguns guias ficam conosco por uma vida inteira. Alguns devem ficar conosco apenas durante um capítulo muito específico ou uma lição muito específica. Então, meio que depende quando nós, ou antes de virmos para uma vida, tudo é meio que resolvido nesse sentido. As coisas são meio difíceis de conceituar do outro lado, porque não funciona como o mundo físico. A maneira como me foi mostrado que funciona é quase como. É quase como se houvesse uma forma muito específica. Forma, eu percebo, é como se manifesta para mim. Uma forma bastante específica e a vida deve seguir um determinado rumo ou existem intenções específicas que se apresentam. Ou lições específicas que devem moldar a pessoa de uma maneira muito específica. E dentro dessa forma, ela naturalmente atrai esses seres que ressoam com essa frequência, que estão lá para ajudar a guiá-los, né? Então é tudo divinamente orquestrado. A gente opina mais ou menos, mas a maneira como tomamos decisões do outro lado não é tão preto no branco, tão claro e direto como é aqui. É um pouco mais abstrato, sabe? Nós vivemos múltiplas vidas simultaneamente? Sim, o tempo não é linear, então tudo está acontecendo ao mesmo tempo. Estamos vivendo uma vida de homem das cavernas. Uma na Renascença, uma na Segunda Guerra Mundial, uma nos Anos Loucos, tudo ao mesmo tempo. Com certeza, muitos terão interesses específicos ou às vezes até parecem traumas relacionados a situações que elas não viveram. Por algum motivo, barulhos altos as deixam apavoradas. Elas sentem como se uma bomba estivesse prestes a explodir ou algo assim, uma granada ou sei lá. Sabe, mesmo tendo vivido talvez no campo onde não há barulhos altos ou qualquer tipo de guerra. Tudo isso são memórias de vidas passadas que continuam a viver através desta vida, são experiências que estão meio que colaborando entre aquele espaço e este espaço que é o porquê de estarem aqui, pois todas acontecem. Assim como nosso passado é maleável, ao encontrar cura em uma vida, feridas de vidas passadas também se curam. É como apoiar as duas partes de nós mesmos ao mesmo tempo. Fica meio doido e dá um nó na cabeça. Pois é, pois é, pois é. Meu cérebro quer entrar em curto. Quando penso nisso, eu fico tipo, o quê? Como isso funciona? Pela minha experiência pessoal, nós temos roteiros de coisas que exploramos através de múltiplas vidas subsequentes. E estamos olhando as coisas de uma perspectiva diferente.
época diferente, lugar diferente, conjunto de circunstâncias diferente, o mesmo roteiro básico. E isso é mais fácil para eu entender do que estarmos vivendo todas essas vidas diferentes ao mesmo tempo. E algo que está acontecendo em 2025 está afetando a vida de 1876, que por sua vez vai afetar minha vida nos anos 60. E eu fico tipo, o quê? Para o isso meu é muita coisa. pequeno cérebro humano, isso fica realmente muito complicado. Mas consigo aceitar o seguinte: viemos com roteiros. Quando alguém me diz, essa mulher era horrível, uma megera, eu digo, bem, quando estiver com ela no céu, pode dar um Oscar e dizer ótimo trabalho. Você ganha na categoria de melhor atuação, porque é um papel que interpretamos. E isso ajuda, eu percebo que ajuda a mim e aos clientes com quem trabalhei. Discutir isso nos ajuda a não ficar tão pilhado com as diferentes minúcias, especialmente se não acontece conosco. Com certeza, assistir ao noticiário estressa muito as pessoas. Eu sempre digo, desligue a TV, não assista. Bem, eu tenho que saber o que está acontecendo. Por que você tem que saber o que está acontecendo? Porque você está tentando se manter seguro de algo que está acontecendo do outro lado do mundo que não te afeta, a menos que você assista. E eu adoraria ouvir sua opinião sobre isso também. Como isso se relaciona com a gente atrair o que queremos manifestar? Exatamente. Se você está constantemente absorvendo informações que te dizem que você não está seguro e está em perigo, você vai sentir que essa será a sua experiência de vida. E se alguém vem correndo na sua direção, talvez a pessoa esteja atrasada, talvez ela pensou que você era um amigo e te confundiu com outra pessoa, ou sei lá. Se você está nesse estado de alerta, a maneira como você interpreta isso é que talvez essa pessoa estivesse prestes a vir me sequestrar ou algo assim, sabe? O jeito que a gente. O jeito que. Ou, deixa eu recomeçar o que absorvemos. Molda nossa programação, e é por isso que é tão importante estarmos atentos ao que trazemos para nosso corpo e nossos sentidos. Porque se você quer uma vida onde você está seguro e livre, não vai ajudar se você ficar se alimentando de coisas dizendo que isso certamente vai acontecer com você, que aquilo pode acontecer, isso pode de fato acontecer. Tenha muito cuidado. Não faça isso, porque aí você não vai se sentir seguro o suficiente para sair e prosperar, sabe? Enquanto que, se você está sempre ouvindo histórias de sucesso, nos inspiramos, começamos a pintar uma vida semelhante para nós. E então, boom, você entra na linha do tempo que quer. Mas, voltando ao que falava, sabe, interpretar um papel, essencialmente, se alguém está sendo um pouco mais problemático. Infelizmente, aqui, nós tendemos a aprender mais quando passamos por situações muito difíceis, e alguém tem que ser o vilão. Alguém tem que ser o vilão. Nos empurra para essa incrível jornada de cura, sabe? E eu sinto que, se formos capazes de começar a ver os desafios mais como oportunidades de crescimento, em vez de como vítima, tipo, não, isso está acontecendo comigo, mas mudar para isso está acontecendo para mim. É tão poderoso, a energia se torna produtiva. Mesmo olhando para algo como a raiva. A raiva é uma emoção poderosa quando a canaliza produtivamente. Se está com raiva de alguém e remói isso, causará muito mal. Mas se você pega essa raiva, cria arte, se exercita, sai, deixa que ela te motive a, sei lá, procurar um novo emprego ou o que for, há uma coragem e poder que a raiva pode realmente nos impulsionar. E eu sinto que estar ciente disso e das formas de usar emoções e experiências a seu favor, realmente, no fim das contas, ajuda a nos impulsionar para frente. Qual é a sua definição de fantasma?
Bem, um fantasma, pra mim, eu defino como uma pessoa que faleceu e está meio que em um estado de limbo. Então, eles ainda estão meio no físico e meio no energético. E é por isso que eles meio que aparecem por aqui, quando alguém já partiu completamente. A forma como a energia deles chega até nós é muito mais leve. Acho que pode parecer mais angelical, sabe? Enquanto que um fantasma tende a ser um pouco mais denso. Eles ainda estão um pouco presos em suas emoções. É uma situação um pouco mais grudenta. Por que as pessoas escolhem ficar na situação com um pé no mundo espiritual e um pé no humano, comportando-se como fantasmas? Estou fazendo aspas com os dedos. Because, às vezes, as experiências de vida podem ser muito difíceis de deixar para trás. Se passamos por um grande trauma, se não estamos prontos para partir, talvez tenhamos partido de repente e não queríamos ir, tínhamos tantas coisas planejadas para cá, sabe? Talvez perdemos alguém e parece que a procuramos, são negócios inacabados, é culpa, revivendo, remoendo as coisas, sabe? E com medo de deixar isso para trás. Da mesma forma que as pessoas. Muitas pessoas que passaram por muitas situações terríveis escolhem permanecer nelas porque é familiar, não conhecem outra coisa, e isso pode ser bem isolador. O mesmo vale para quando partimos, sabe? Nós temos tanto apoio dos nossos guias espirituais e de entes queridos falecidos e tal, que estão tentando nos puxar para a luz e para, sabe, a bela expansividade do outro lado. Mas se não estivermos dispostos a deixar essas coisas irem, nós meio que ficamos lá até conseguir. Muitas vezes, ao falar com o espírito de entes queridos falecidos, uma pergunta comum que recebo, geralmente uma das primeiras, é: o que estão fazendo? Você recebe essa pergunta e qual você acha que é uma resposta comum? Então, parece que cada um tem seu tipo de deveres específicos, na falta de uma palavra melhor do outro lado. Algumas pessoas são um pouco mais expansivas e abrangentes, então a energia delas é muito mais leve e é mais desse tipo apoio geral e amor, enquanto outras pessoas podem estar muito mais presentes na dinâmica familiar, onde ainda estão guiando as pessoas, ajudando-as a tomar decisões. Sabe, meio que depende da pessoa, da mesma forma que temos propósitos diferentes aqui, o mesmo vale para quando vamos para o outro lado. O comentário que recebo na maioria das vezes, se não todas as vezes do espírito, é quando perguntam a eles: o que você está fazendo? Eles dizem: o que eu quiser, porque eu imagino algo, penso em algo e isso se materializa imediatamente. E então, inevitavelmente, eles dirão algo como: é ótimo, eu poderia estar no Matterhorn. E um segundo depois estou pensando: seria divertido estar em um safari africano. E um segundo depois estou pensando: vou pescar trutas nas montanhas rochosas do Colorado ou em qualquer lugar. E eu ouço muito isso do espírito, e eu ouvi isso de pessoas que tiveram uma experiência de quase morte também, onde elas descobriram que quando estavam no céu, ou do outro lado, além do véu, como você quiser chamar, eu chamo de céu, que elas imaginavam algo. E então isso se materializava instantaneamente. E é por isso que eles acham divertido vir ter a experiência humana, porque leva tempo. Tempo para as coisas se manifestarem. E nós, humanos, ficamos tipo: por que isso está demorando tanto? Eu sei, quero o que eu quero agora. E os espíritos estão ao nosso redor dizendo: relaxa. Acontece, desenrola perfeitamente. Para eles, a grama é sempre mais verde do outro lado. E é divertido ter a aventura em vez da manifestação instantânea. Você diz que é possível curar traumas através do reino das fadas. Conte-nos sobre isso. Sim, então, como eu mencionei, eu vou dizer 1 milhão de vezes e eu sempre digo: as fadas são os meus seres favoritos. Elas são muito brincalhonas e o reino delas opera de forma interessante. Elas ficam no meio termo, não são totalmente físicas nem energéticas. Elas são muito maleáveis.
Podem se mostrar fisicamente ou não. Podem vir como luz, aparecer como um serzinho literal ou um ser grande. Mas, por essa natureza fluida, não existe bom ou mal, nem preto no branco. Tudo é muito flexível. Olhando para as fadas boas, por exemplo, as fadas boas seriam aquelas que, obviamente, são muito mais calorosas e solidárias, mas as fadas boas terão qualidades mais travessas. Por exemplo, se fizermos uma pergunta a elas, elas podem responder com um enigma, porque o reino das fadas é todo sobre autodescoberta, e isso pode ser muito irritante. Mas, às vezes, é muito importante, porque nos faz pensar sobre as coisas de forma diferente e incorporar as coisas, em vez de apenas nos dizerem o que fazer. Olhando para uma fada mais, entre aspas, má, como uma fada caótica, onde em nosso espaço o caos se instala. Perdemos chaves, carteira, coisas malucas acontecem. O bom no mal é que essas fadas vêm até nós porque talvez estejamos em um caminho muito autodestrutivo. E a menos que a gente pare e relaxe, as coisas vão para um lugar que não é favorável. Então, de novo, alguém tem que ser o vilão. Então elas vêm e tornam nosso caos um pouco mais barulhento para que nós percebamos. E paremos neutralizando e ficamos bem. Com as fadas, elas te forçam a ver as coisas de muitas perspectivas. E na minha jornada de cura com elas me permitiram encontrar um propósito no meu trauma, onde, em vez de me sentir presa por ele, eu encontrei todas essas portas, eu acho, em vez de paredes, sabe? Elas te forçam a ver as coisas das maneiras mais bizarras. São muito brincalhonas. Se te dão um cubo, em vez de usá-lo como um cubo, elas dirão, por que não o quebramos e o transformamos em um círculo ou algo assim? Sabe, é tudo, tipo, confunde a mente, é meio doido e bobo. E esse estado de espírito é tão importante para quebrar padrões, ter a coragem e a curiosidade de tentar algo novo e experimentar novas perspectivas e novas formas de ser e se desconectar do peso que nos sentimos tão presas. Às vezes, sabe, nos dá permissão para simplesmente ser e explorar, porque também são energias da Terra. A Terra é tão acolhedora e nutritiva e ter conexão constante. Com ela permite que energia e bloqueios se movam pelo corpo. Nos sentimos aterradas, nos sentimos seguras, nos sentimos apoiadas pela Mãe Terra, com quem estamos constantemente em contato, o tempo todo, sabe? E isso reescreve muitas daquelas crenças que talvez tenhamos contado a nós mesmas sobre, tipo, não estar segura ou estar sozinha, ou ser negligenciada, ser abandonada, seja o que for. Isso reescreve isso porque não seremos abandonadas, não estamos sendo negligenciadas, estamos na nossa nave-mãe. Sabe que quer o melhor para nós. Com as fadas também, especialmente se você tem trauma de infância, você sente que sua inocência foi meio que arrancada de você. Você foi meio que jogada no peso do mundo muito rapidamente e elas permitem que você comece a descobrir isso de novo, a descobrir sua natureza brincalhona, a descobrir a magia e o encanto que o mundo poderia ter. Em vez de apenas ver o mundo como algo muito sombrio e pesado, o que no final te dá permissão para ter objetivos e sonhos, e sentir que talvez seja possível alcançá-los. Isso nos faz sentir esperançosas. Para se conectar com as fadas é simples. Deixar oferendas. Elas amam oferendas, bolos, leite, mel, qualquer tipo de doce, algumas nozes. E o que é legal sobre as fadas é que você consegue dizer quando elas interagiram com as oferendas ou não, porque elas são parcialmente físicas, elas estão no meio termo. Então, normalmente, se eu deixo leite, por exemplo, para as fadas, se elas gostam e estão bebendo, é quase como se todo o líquido fosse removido dele e eu fico só com isso, tipo, é como gelatina. É muito estranho, mas com frutas também. Se eu deixo uvas ou uma maçã, se elas estão pegando e gostando, elas ficam secas, como se todos os líquidos fossem completamente retirados delas. É tão estranho com biscoitos e bolo, parece isopor, tem tipo um vazio neles.
E se elas não estão pegando, se não estão interagindo ou simplesmente não gostam, a coisa toda acaba ficando mofada ou até mesmo podre. Então, essa é uma ótima maneira de começar a formar algum tipo de relacionamento com elas. Elas amam as artes, então dançar com elas. Convidá-las para entrar, cantando no chuveiro, caminhando com elas, pintando, cozinhando, é só. Transformar tudo em festa e convidá-las para brincar. Elas são fáceis, só gostam de brincar. Elas coletam os doces, sim. Elas ficam perto de você. Mesmo sem convite, você pode estar tendo uma conversa no Zoom com alguém e ver as fadas no fundo, fazendo as travessuras delas, tipo, se divertindo. Depende, compartilhamos o planeta com elas, então, tecnicamente, estão sempre por perto. Mas o quão presentes estão depende de nós. Se elas se mostrarem, as veremos. Mas se estamos na nossa e elas estão na delas, estaremos meio que desconectados. Interesting. Você acha que existem diferentes tipos de fadas em diferentes países ou diferentes partes do país? Tipo, existem fadas da floresta que são primas de fadas de loja de departamento, que são fadas que tocam em orquestras sinfônicas. O que é engraçado sobre elas, na verdade, como elas são tão maleáveis, você pode ter a mesma fada te visitando todo dia, e todo dia ela pode parecer completamente diferente. Pode ser uma pequena que parece a sininho, no dia seguinte pode vir parecendo uma árvore grande, no dia seguinte pode parecer um gnomo. Elas mudam muito. São essencialmente sobre autoexpressão, então elas vão ter a aparência de como se sentem. Não escondem emoções. São um livro aberto, essencialmente. Então, a maneira que geralmente recomendo que as pessoas trabalhem com fadas é mais pela essência mais profunda que você sente. Por exemplo, se pensa na sua avó ou em um amigo, há uma vibe muito específica, há uma energia bem específica. Se eu sinto algo e sinto que estou imersa na energia da minha avó, é diferente de estar imersa na energia do meu pai, sabe? É tudo muito diferente. Ao falar com esses seres de energia, é mais sintonizar o coração de quem são, like, como te fazem sentir e as cores e texturas associadas à energia. Fadas. Em diferentes partes da Terra parecerão diferentes. Há uma cultura diferente. É como conosco, onde alguém no, sei lá, Japão, sabe, tem uma cultura diferente. Ainda somos humanos, mas operamos diferente. Existem normas sociais diferentes. O mesmo vale para os reinos das fadas. E elas podem até parecer um pouco diferentes, onde se há uma fada que se parece mais com a Sininho, só porque é a analogia mais fácil para pensarmos. Uma fada parecida com a Sininho em Los Angeles pode parecer bem diferente de uma fada parecida com a Sininho na Europa, em algum lugar, sabe? Elas ressoam mais com a terra de lá. E a terra em Los Angeles parece diferente da terra na Áustria ou algo assim, sabe? Então elas são mais reminiscentes ou refletindo, representando a energia da terra de lá. Todas são fadas. Não há realmente um tipo de verdade. É tudo autoexpressão e muito maleável, mas há algumas diferenças sutis. Essa tem sido minha experiência também. As da Irlanda parecem a Sininho, e as do Alabama, onde moro, parecem fadas que eram líderes de torcida da Universidade do Alabama, usando collants, hilário. E aparecem assim. Mas o que é que eles estão fazendo? Eu não vi nenhuma com um bastão. Um bastão, sabe, uma baliza, mas é muito engraçado. Eu acho muita graça. E eu as vi aqui no Alabama, na floresta, e elas estão vestidas como as líderes de fanfarra da Universidade do Alabama. Eu sei. Voltando ao sentimento de se sentir protegida pela terra, uma amiga é filha de conde e condessa. Conde e condessa húngaros. Ambos faleceram. Viviam em um castelo de 99 cômodos em 6.000 acres e lá. A avó possuía muitos castelos pela Hungria e Romênia. E durante a Segunda Guerra Mundial, eles perderam tudo.
e os nazistas vieram e tomaram conta do castelo da família da minha amiga e deram a eles 2 ou 3 quartos para morar enquanto ocupavam o castelo. Perguntei à mãe dela uma vez, a condessa, quando a conheci, no início dos 80, como superou isso? Ela disse: todo dia eu caminhava lá fora e eu sabia da constância, da consistência das árvores e das estações e da grama e das flores e tudo isso, aquelas coisas sempre iam aparecer. O sol sempre ia nascer no dia seguinte. Ela disse que foi isso que me manteve com os pés no chão. Porque todo o resto no meu mundo estava de cabeça para baixo e era horrível. E então ela ainda, até morrer, o que foi perto dos 100 anos, ela sempre quis estar na natureza, pelo menos uma vez por dia, mesmo que o tempo estivesse ruim, ela saía para fora. Eles imigraram para o Canadá porque tinham filhos da Áustria e da Hungria, e aparentemente havia cotas que só permitiam um certo número de imigrantes de cada país na América, e então eles conseguiram imigrar para o Canadá. E ela disse, e eles foram para esta casa de fazenda em ruínas. Eram pessoas que usavam tiaras e tinham aqueles, sabe, grandes colares de diamante e coisas assim. E venderam tudo por uma ninharia só para conseguir comida. Eles tinham perdido tudo. Ela disse: o que me manteve com os pés no chão foi poder me conectar à natureza. Acho interessante que as fadas sejam parte tão integral e essencial da própria natureza e ajudam a nos manter aterradas. A opção de que talvez elas existam e vivam na floresta, acho fascinante também com o aterramento que todos nós podemos experienciar com a natureza. Mais algumas perguntas enquanto estamos terminando. Como saber nosso propósito de vida melhora nossa experiência humana? Isso nos faz sentir muito menos à mercê das coisas. Nos faz sentir que estamos no controle, que temos voz. E isso realmente é isso que nos ilumina, é isso que faz nossas vidas parecerem tão coloridas. Quando entendemos qual é o nosso propósito e nos alinhamos, é nosso propósito por uma razão, você sente isso. Isso te traz a vida, sabe? A maioria, não todos, mas a maioria das pessoas tem vidas fora da Terra, e nossas almas vêm à Terra com uma missão específica. Existem, essencialmente, lições específicas ou coisas específicas que queremos aprender ou entender ou brincar. Então, viremos aqui para essencialmente fazer isso. É como ir para a faculdade, sabe? Se quero um diploma em direito, vou passar por toda essa história e aprender tudo de todas essas aulas diferentes para finalmente, pegar meu diploma e então, tudo bem, até mais. Hora de seguir em frente, sabe? Essencialmente assim. Ok. Uau, você é extraordinária, querida. Obrigada. Você é eloquente, inteligente pra caramba. Você é tão sábia para a sua pouca idade. E tudo o que você está falando ressoa em mim, mesmo que eu não entenda completamente. Essa coisa de mudança de linha do tempo parece real e verdadeiro para mim. E será interessante ouvir o que as pessoas que assistem e ouvem esta conversa sentem sobre isso também. E então, obrigada pelo trabalho que você está fazendo em nos ajudar a simplesmente ter contato